Boa noite, estamos iniciando a live Testamentos, questões polêmicas e novidades sobre esse tema. E eu vou convidar o tabelião José Flávio Bueno Fischer e a advogada e pesquisadora sobre o tema, doutora Carolina Mosman, para participarem dessa super live de hoje. A Cartório-Flix é muito preocupada em compartilhar conhecimento com vocês de forma acessível, simples e também defender a responsabilidade social e a importância de notários e registradores para o desenvolvimento do nosso país. Eu vou chamar então o Dr. José Flávio Bueno Fischer e em seguida a Carolina Mosman para participarem dessa live conosco. Aqui, opa, Carol. Olá, Flávio. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Já chamei a doutora Carolina Mosman também, já deve estar quase entrando aqui. Muito obrigada pela tua presença, Flávio, que só enriquece de conhecimento os seguidores da Cartório-Flix. Vamos ver se eu volto aqui chamando a doutora Carolina, porque não entrou. Carol Mosman, vamos lá. Carolina não está conseguindo participar. O que houve, Carol? Quem sabe tu pede para, de repente, tu já está me vendo aqui, vou vendo as pessoas entrarem, doutor Marcelo. Vamos ver se a Carol consegue pedir para ela entrar, porque não conseguiu. Olha aqui quanta gente do tabelionato chegando, sejam todos bem-vindos. Vamos de novo aqui, Flávio. Essa hora sempre é tensa para mim. Sempre é tenso. Flávio, enquanto eu vejo se a Carol entra, vamos começar a falar um pouco sobre... Claro. Ela pediu aqui. Vamos começar. Vou aceitar, Carol. Agora acho que vai. Vamos ver. Boa noite a todos, brilhantes palestrantes. Obrigada, Simone. Deu certo? Carol. Que bom. Estava preocupada aqui já. Já estás ao vivo. Então tá bom, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de conversar com duas pessoas que eu admiro tanto nessa área, né, de tabelionatos. Flávio, passa a palavra para tu dar boas-vindas para as pessoas e depois para a Carol, e aí eu vou arrancar te perguntando coisas já. Tá bom. Então, boa noite a todos. Bem-vinda, Carol. Doutora advogada especializada, pesquisadora e ex-funcionária de um tal de tabelionato Fischer. Com muito orgulho. Assim como a Sabrina. Bom, eu, na verdade, eu é que fico muito feliz. Eu sempre costumo dizer que há poucos dias, num outro assunto, num outro tema, uma pessoa estava me dizendo que estava impressionada com o desempenho de seguidores ou discípulos dele, né, que estavam muito bem. Diz, olha, se eles te superaram é porque a coisa está indo, tu é um bom mestre, né? Então, quando eu vejo o desempenho da Sabrina na área administrativa, financeira, de consultoria, de gestão, etc., o desempenho da Carol na área jurídica, notarial e registral, quem fica mais feliz sou eu, né, de ver vocês despontando cada uma na sua área, né? E eu me senti um pouco responsável por tudo isso. Mas, enfim, o que acontece? Eu quero primeiro agradecer a presença de todo mundo, dizer que eu cheguei meio na corrida, porque eu estava cuidando um pouquinho da minha neta agora, no intervalo entre o final do expediente e agora, porque a mãe dela teve um compromisso. E agora, então, estou aí à disposição, né? Eu fiquei muito contente e tenho feito isso, inclusive, nos grupos do Colégio Notarial, né? Que na semana passada eu participei junto com a doutora Karen, por achar que a gente, não só na liderança política, digamos assim, da entidade, mas poder contribuir batendo papo com o pessoal sobre coisas que a gente já experienciou assim bastante tempo, né? Eu acho que sempre acrescenta alguma coisa para a gente como
como alguém que já tem essa experiência, e também a transmissão disso. Eu, quando lecionava com mais frequência, né, no graduação e no pós, eu sempre dizia que o meu interesse maior sempre foi compartilhar aquilo que eu tinha adquirido, né? E esse compartilhamento, em termos de bate-papo, e de algum conhecimento, enfim, que eu tenha acumulado. Então, foi proposto esse tema dos testamentos, que para mim é muito caro, é muito significativo, inclusive com as visitas que vocês duas já testemunharam em outros momentos, de alunos da Unicinos que vêm nos visitar a cada semestre para falar sobre a atividade notarial. O grande lance, o momento mais solene da visita, da aula prática, é quando eu demonstro o funcionamento de um testamento cerrado. É incrível. Tem todo aquele ritual, né, de acolher o documento que já vem escrito pelo testador ou por alguém a seu pedido, de pedir confirmação, mesmo sem ler o conteúdo, pedir confirmação de que se trata o testamento, verificar se está assinado ou pedir para a pessoa, então, o testador assinar na frente da gente, na frente das testemunhas, e depois todo aquele ritual de dobrar, costurar, lacrar, lavrar o auto de aprovação, em primeiro lugar, e depois, então, costurar e lacrar. E eu ainda dava o exemplo para o pessoal que, além de costurar e lacrar o documento, eu ainda coloco dentro de um outro envelope, onde eu também boto um lacre, para criar mais segurança, né? Porque o testamento, e aí a gente já está entrando na matéria, né? O testamento cerrado é um dos tipos de testamento, e cada vez menos comum, mas às vezes a pessoa, porque qual é o objetivo de um testamento cerrado, né, que a pessoa faz? É porque ela não quer que nem o tabelião e nem as testemunhas conheçam o conteúdo. Nada impede que ela tenha se aconselhado previamente com o tabelião, etc., né? Eu mesmo tive vários casos de testamentos cerrados que a pessoa me pediu para ler, para explicar se estava tudo bem, que estava tudo certinho, e vários deles ela desistiu de fazer porque não era bem o que ela queria e alguém tinha escrito para ela. Então essa função do aconselhamento, que eu acho, o acolhimento mais o aconselhamento, eu acho que são fundamentais no papel do tabelião, né? Eu Então achei esse incrível isso. então Pinta com vela também, Flávio? Sim, eu tenho uma cera. Na verdade é uma cera, é um material, uma resina especial, que eu pego a vela, podia ser a cera da vela, mas eu uso a vela para manter aquecido a cera essa, e eu mandei fazer um timbre, como é que chama? Tem uma expressão própria para aquele tipo carimbo. Sim, tipo né? um carimbo. Mas tem uma expressão lacre? agora. Não, Não é lacre? é um sinete, ou seja, algo assim, que tu Ah, usa. sim. Tipo uma chancela, né? Tipo uma chancela, que tem uma reentrância, e eu Tem botei uma lá marca TF, d'água. né? De tabelião Flávio, ou tabelionato Fisch, que eu boto sobre o lacre, daí além do lacre se espalhar sobre a costura do furo onde passa a linha, né? Aí aparece ainda a marca de quem fez, né? Parece aquelas E coisas dos tempos antigos, né? sim, Quando uma sim, é correspondência. próprio disso, é bem exatamente como eram as coisas na antiguidade, né? Que era na própria assinatura se colocava o sinete com o lacre, né? E com esse material. E fica, inclusive, um cheiro no ar ali na hora, né? Que eu Todo um considero que faz ritual, parte do né? ritual, né? É como se fosse um incenso ou algo assim, né? É Eu, muito eu nunca interessante. consegui, eu nunca consegui testemunhar, infelizmente. Eu Eu até só estava ouvi no dizer. eu até estava no tabelionato quando foi feito, mas aí tem toda a questão do sigilo, enfim, né? Mas olha, é muito interessante. Nada impediria que se o testador permitisse que tu tivesse assistido, porque ninguém lê o conteúdo, então não existe o É risco verdade. de qualquer coisa nesse Mas sentido. voltando a isso, quando eu quero fazer um testamento, o que é necessário? Eu ligo para o cartório,
peço para É, agendar uma entrevista. exatamente. Fundamentalmente, e eu acho que é a parte mais importante do testamento, é a consultoria prévia, o aconselhamento prévio. Muitas vezes a E aí, pessoa não sabe. era importante Sim, dizer que isso só tem no testamento público, no cerrado não existe isso, né? Por isso a desvantagem do testamento cerrado em relação ao justamente. público. A gente começou falando, coincidentemente, do testamento cerrado, que é um testamento que nem sempre o tabelião acompanha o conteúdo, né? Não tem direito de acompanhar, a não ser que a parte peça uma orientação. Mas o testamento público, enfim, o aconselhamento prévio pode não resultar nem em testamento, né? Porque a consultoria é para orientar, para a pessoa, às vezes ela quer uma coisa, mas não sabe o pedir. Então, eu sempre digo, inclusive para os funcionários, desde o balcão do reconhecimento de firma, em qualquer setor de escrituras, procurações, que o fundamental é acolher o cliente, a pessoa que chega no cartório, no tabelionato, e ajudar a pessoa a conseguir dizer exatamente o que ela pretende, né? E às vezes o que ela pretende nem é uma atividade de tabelião. Como durante a pandemia eu fui chamado por uma pessoa de mais de 80 anos de idade que se recusava a falar no telefone, mesmo que fosse uma live, como nós estamos fazendo aqui. Ela, não, eu quero falar pessoalmente contigo. E eu acabei me deslocando até a casa dele. Primeira e única saída que eu fiz durante a pandemia, porque eu estava recluso, né, naquele primeiro ano de pandemia, mas eu achei que era meu dever ir lá procurar atender o pedido desse cidadão e fui na casa dele. E depois de 1h30 de conversa, eu cheguei à brilhante conclusão que não era assunto para mim. Então, eu orientei que ele procurasse um advogado. Ah, mas tu não pode advogar. Isso é outra coisa. Ele não sabia que o tabelião, não, no Brasil, pelo menos, o tabelião não pode advogar. No Uruguai já pode, em alguns países é permitido, mas no Brasil não. São atividades excludentes no exercício da profissão, né? Bueno, então... Mas olha que responsabilidade social, né? Por isso eu sempre considero uma bandeira nossa, a de mostrar o papel de aconselhamento, o papel... Fugiu o som. Fugiu, voltou som. agora? Agora voltou. Voltou. O papel na prevenção de litígios, o papel na antecipação, porque se acontece alguma ação, quando é que esse cidadão vai chegar na frente de um juiz, né? Sim. Então, nesse sentido, o tabelião ele é a maior aproximação do poder judiciário, o maior servidor. Na verdade, tem um autor argentino, que eu até citei num trabalho que eu escrevi lá nos idos de 91, chamado Notários e Registradores, uma visão integrada, e eu cito esse autor, Gattari, que ele diz o seguinte, ele compara justamente a função do tabelião com a do juiz. E aí ele diz que o juiz necessariamente, ou quase que só atua a partir de algum tipo de conflito. Que o juiz, então, depois, com a sua decisão, ele vai impor um comportamento que poderá significar um benefício para alguém e uma contrariedade absoluta para quem perder a ação, né? E o tabelião, ao contrário, ele entra antes que se instale o conflito e produz, então, uma justiça preventiva. E aí ele diz o seguinte, ele até cita como um exemplo, assim, que se a justiça só se realizasse nos tribunais, todo município tinha que ter um monumento ao infrator, porque não havendo infração, não haveria justiça, quando, na verdade, o que o tabelião faz é a prevenção do litígio, para evitar que tenha que ter um monumento ao infrator, né? E ele compara também com a situação de doença, né? Que se a doença só se realizasse nos hospitais, tinha que ter um doente com Covid no meio da praça lá, com um monumento para ele, porque só existiria saúde quando ele fosse para o hospital. E quando não, a gente sabe que é o contrário, né? A própria medicina alopática hoje já reconhece
que fundamentalmente a prevenção é o mais importante, né? Então esse acolhimento que eu falei antes, tanto na questão do, claro, na questão do testamento cerrado, mas ainda assim eu falei para vocês que existe casos em que o sujeito pede para o tabelião orientar também no cerrado, né? Mas o mais comum é no testamento público, porque esse sim é dever do tabelião orientar e redigir o conteúdo. E é de responsabilidade do tabelião o conteúdo, a redação do conteúdo, como é nas demais escrituras, de compra e venda, doação, etc. Tem E uma ali... questão que é importante, né, que a Carol comentou quando a gente conversou sobre essa live, que por o fato de dizer que é um testamento público não está ali à disposição para que todo mundo possa ver, né? Comenta isso, Carol. Ele não se torna um documento público que qualquer um tem acesso. É importante dizer isso, porque as pessoas às vezes têm receio de fazer um testamento público, achando que qualquer pessoa vai chegar no cartório e vai ter uma cópia desse documento. E não, o testamento público ele é sigiloso e só é possível ter acesso a ele após a morte do testador e apresentando a certidão de óbito. Não é só dizer assim, né, ele morreu. Não, tem que apresentar a certidão de óbito, e aí são consultadas centrais que a gente tem. Então, as pessoas podem ficar bem tranquilas que o documento é só entre o tabelião e o testador e as testemunhas, né, que participam do ato. Exato. Somente entre eles. O meu querido mestre, meu ex-patrão Poisel, dizia: o testamento público não quer dizer publicável, né? É diferente, ele é público porque é lavrado nas notas públicas do tabelião, porque o documento documento é um instrumento, a forma do documento é a forma pública, é uma escritura pública de testamento, em resumo. Mas isso não torna ela disponível, como é o caso dos registros imobiliários. Esses sim são públicos e qualquer pessoa, em tese, pode ter acesso, né? Se discute atualmente, até no caso de escritura pública e procurações, etc., se elas são publicáveis também, né? Eu defendo de que não são. Eu defendo que também. Só é publicável aquilo que quem produz o documento autoriza a publicar. Entendi. É diferente, né? Quando eu lavro um instrumento público, eu, cliente, vou a um tabelião e peço a lavratura de um documento que acaba sendo uma escritura, compra e venda, doação, procuração pública, não quer dizer que eu quero que aquilo se torne público para todo mundo. Ó, a Lenira disse aqui, boa noite, Lenira. É público quanto à forma. Exato, exatamente. É disso que nós estamos falando. E não público de publicidade. Eu já contei para muita gente um episódio que até depois ficou melhor resolvido. É que um tabelião de Porto Alegre, no caso da capital, lavrou um testamento, enfim, a pedido dos interessados, né? E era uma família muito rica e com muitos herdeiros, enfim. E, obviamente, esse testamento beneficiava algumas pessoas, né? Por sinal, cabe esclarecer, para quem não sabe, que pela lei brasileira, só até 50% do patrimônio do testador pode ser incluído em testamento. Os outros 50% necessariamente têm que ser preservados para a chamada legítima, que é a herança dos herdeiros obrigatórios, necessários. Filho, neto, bisneto, pai, avô, descendentes, ascendentes. Em alguns regimes de casamento também o cônjuge é herdeiro necessário. Então, nesse episódio, o sujeito fez um testamento e as pessoas, enfim, que desconfiaram de que seriam os interessados, os interesseiros, eu diria, né? Os interesseiros foram ao tabelião pedir cópia e ele me ligou, inclusive, na época, e eu disse, não dá. Os caras conseguiram uma decisão judicial que o juiz se deu o trabalho de escrever, na época, umas 10 laudas para provar que tinha que fornecer, mesmo em vida do testador. Eu fiquei horrorizado com aquela sentença, fiquei horrorizado, porque a publicação do instrumento de testamento em vida do testador só tem uma finalidade: perturbar esse testador, perturbar a vontade desse testador.
E eu sugeri uma solução quase simplória, mas muito eficaz. Eu disse para o meu colega, faz a revogação desse testamento, comunica e manda esse cliente a Novo Hamburgo, a São Leopoldo, em outro lugar, para fazer um outro testamento igualzinho àquele primeiro. Porque aí eles não iam tomar conhecimento que tinha sido lavrado. Entende? Quer dizer... Quando a Carol cita ali que o testamento, ele obrigatoriamente vai para uma central de testamentos, para que todo o país, depois da morte, a gente possa procurar. Qualquer pessoa tem acesso? Como funciona isso, Flávio? Depois da morte. Depois da morte, é. A central Depois é para facilitar a busca dos herdeiros, dos interessados, no caso do inventário, né? Porque exatamente, porque muitas vezes as pessoas não sabem que o morto teria feito um testamento ou não. Então até a norma é essa, tem que juntar uma certidão da central de testamentos para saber se existe ou não testamento em nome daquela pessoa. E a nossa central aqui do Rio Grande do Sul vem desde 1970. Todos os testamentos lavrados desde 1970. Os tabeliães todos, nós resgatamos todo o histórico de testamentos que a gente tinha. Claro, não o conteúdo, mas os dados relativos ao testador, né? Então, fulano de tal, lá em 1972, morreu em 72, teria feito o testamento ou não? Vai lá, sim, aparece lá o testamento. Bom, fez, traz a prova de que ele está morto, e aí sim, qualquer pessoa pode ter acesso, porque ele já morreu. Então agora o objetivo é justamente que tomem conhecimento para que se cumpra aquilo que ele colocou no testamento. Na Cartório Flix veio uma pergunta, acho até que tu que falou pode responder, Carol. O testamento, ele substitui o inventário? Se eu fiz um testamento, então eu não preciso? Deixa eu só fazer um pequeno comentário antes sobre a questão do sigiloso, que às vezes eu percebo que as pessoas ficam com medo do testamento público, que é o mais seguro de todos, porque ele fica lá nas notas do tabelião. Então se a pessoa que levou para casa o testamento, né, e perdeu, não tem problema. Se ela quiser outra via, eu digo o testador, né, o próprio testador, o dono do testamento, ele pode pegar outra via, esse testamento vai para uma central, então depois ele tem a garantia que a vontade dele, depois de morto, vai ser respeitada. E um detalhe que eu queria dizer, como eu fui funcionária do Flávio, do Tabelionato Fischer, que eu, como funcionária, como escrevente, eu não tinha acesso aos testamentos, aos livros de testamento. É importante dizer isso, que o testamento é cuidado com muito cuidado, né? Uma redundância. No nosso caso, ficava dentro de um cofre, né? Exatamente, o livro fica, então, ninguém realmente, a não ser o tabelião, né, e o próprio testador, tem acesso àquele documento, então é importante dizer isso. Respondendo à pergunta da Sabrina, o testamento, ele não evita o inventário vai ser necessário para fazer a partilha entre os herdeiros e cumprir a vontade do testador. Aí podem perguntar, mas para que serve o testamento? Então, nem vou fazer testamento, se vai precisar do inventário. Mas não, o testamento é importante justamente para o testador manifestar a vontade dele, para beneficiar alguém que não é herdeiro. De repente eu tenho alguém que é muito querido por mim e que eu gostaria de beneficiar sem prejudicar os meus herdeiros necessários, como o Flávio falou, né? Tem aquela preservação da legítima, mas eu também posso incluir a legítima no testamento da seguinte forma, desde que, digamos que eu queira deixar uma casa na praia para o meu filho João e deixar a casa na cidade para minha filha Maria. Se eu respeitar esses valores do quinhão deles, eu posso fazer isso. Eu posso destinar o patrimônio que eu gostaria que ficasse para cada um, observando, assim, uma coisa que a doutrina diz que é importante de observar, é o vínculo do herdeiro com aquele imóvel. Por exemplo, a minha filha Maria já mora no imóvel da cidade, ela já mora no imóvel que é meu. Então eu vou deixar já para ela aquele imóvel. É possível fazer isso. Então o testamento tem grande importância aí, justamente porque ele faz com que exista uma harmonia, possibilita uma harmonia maior na família na hora do inventário. E além disso, usando esse mesmo exemplo que a Carol está trazendo, eu posso, como eu tenho liberdade até 50% do meu patrimônio,
e eu não tenho certeza se o imóvel da cidade e o da praia tem o mesmo valor, tem valores diferentes, eu tenho duas maneiras. Ou eu deixo tudo em quinhões ideais para que todo mundo receba exatamente igual, ou eu posso escolher, não, os meus filhos inclusive estão de acordo que o João fique com a casa da praia e a Maria fique com a casa da cidade, mesmo de valores diferentes. Aí eu declaro no testamento que a eventual diferença seja considerada parte disponível que eu estou legando para aquele que está ganhando um pedaço maior. Usando como esse exemplo, o meu patrimônio é de 1 milhão. Eu só tenho 2 imóveis, um de 600 e outro de 400. Se eu deixar um de 600 para um, de 400 para outro, eles não podem reclamar no futuro se eu declarar que essa diferença é um legado que eu estou tirando da minha parte disponível. Eu já fiz mais de um testamento, assim, que o sujeito tem, por exemplo, para usar números mais fáceis, assim, o mesmo patrimônio de 1 milhão e eu tenho 4 filhos. Raciocínio imediato. Cada filho ganharia 250, né? Uma quarta parte. Uhum. Mas eu quero beneficiar apenas um desses 4 filhos. Esse é o que eu quero, porque é o que mais me ajudou, trabalhou junto comigo na empresa, foi o que mais me... Enfim, eu tenho meus motivos que eu nem preciso justificar. Ou mesmo um filho com deficiência, né, Flávio? Ou um filho menor que de precisa. idade. Um filho que eu... Bom, os meus 3 primeiros filhos já são adultos e já tocaram a vida deles. E o mais novo é bem mais novo, ainda tem uma história de vida pela frente e eu já estou indo para os finalmente. Então eu quero garantir que esse, que ainda tem uma vida pela frente, receba uma parte maior. Eu posso, nesse exemplo de um patrimônio de 1 milhão, dizer o seguinte, não, eu vou dar 500 mil para esse filho mais novo e os outros 500 ainda vão ser divididos por 4. Ele ainda tem direito à legítima dele nos outros 500. Então, esse filho, nesse caso de 4, um pode ganhar mais da metade do patrimônio e os outros vão receber o seu quinhão de uma quarta parte na metade. Entendi. Então, E se eu mudar de ideia? Eu fiz o testamento e depois esse meu filho que eu deixei mais, né? Eu beneficiei mais por N motivos. Sim. Se eu mudar de ideia, porque ele, sei lá, né? Eu tenho um exemplo muito interessante. Era um cidadão já de uma certa idade, mas que em 2 anos ele fez 12 testamentos. Porque cada vez que ele brigava com uma filha, ele mudava o testamento. Ou seja, eu estou te dando a resposta por vias travessas para te dizer que, como o testamento se diz que é uma disposição de última vontade, o último testamento que eu fizer antes de morrer é que vai valer. Perfeito. Significa dizer que, então, eu posso mudar sempre, a qualquer momento, eu posso modificar. E eu poderia, inclusive, deserdar, porque a gente vê em novela, né, isso. Nós temos novela, mas eu lembro daqueles casos. Sim, no Brasil a deserdação é muito pontual e específica, né? Porque eu só posso deserdar com base nos artigos do Código Civil que prevêem a deserdação, ou seja, naqueles casos pontuais relatados, por exemplo, o sujeito atentou contra a vida, o filho atentou contra a vida do pai, né? Uhum. O filho entrou com um processo judicial para interditar o pai sem que ele tivesse nenhuma deficiência que justificasse. Ele queria interditar para tomar conta do patrimônio, coisas desse tipo. Enfim, casos específicos, aí sim pode haver a deserdação. Mas ainda assim, se eu, ao fazer o testamento, declaro o motivo pelo qual eu estou fazendo, e digo até que existem testemunhas, etc., vão ter testemunhas do próprio testamento, que é bom que saibam dessa situação, né, que justifica a deserdação. Ainda assim, após a morte do testador, os herdeiros beneficiários por essa deserdação do outro ainda terão que comprovar em juízo que
aquela causa estabelecida no testamento efetivamente é Aconteceu. compatível com a norma prevista em lei, né? Puxa. Não é automático. Não é automático. A Não é deserdação coloca automático. um testamento deserdando. Eu já disse várias vezes, minhas filhas que me perdoem, mas eu sempre digo isso, que eu acho que a nossa lei é muito injusta. Ela não deveria estabelecer limite. Se quem construiu o patrimônio fui eu deixo para quem eu quiser. Nos Graças a Estados Deus, Unidos, né? Nos Estados Unidos é graças assim, a né? Deus eu tenho 4 filhas que merecem, que correspondem a tudo que eu podia imaginar de um filho. Mas isso não quer dizer que eu tenho que deixar patrimônio para eles, né? Eu quero Cada um viver por si, muitos né? anos, eu quero viver muitos anos ainda na minha vida, pelo menos mais uns 30, e quero viver bem e usufruindo. Então, eu sempre aconselho quando as pessoas me procuram, eu quero fazer já uma escritura de doação em vida, eu já estou com mais de 60, eu não quero mais nada. De calma, não faz isso. O testamento eu não vejo problema, porque tu faz o testamento e tu pode mudar ali adiante, né? E respondendo claramente a tua pergunta, sim, eu posso modificar quantas vezes eu quiser, porque ela é uma disposição de última vontade. É só o último desejo que eu manifestar em testamento. E é importante dizer também, Sabrina, que complementando isso que o Flávio falou, que se eu colocar um bem em testamento, também eu posso vendê-lo, não tem problema. Eu não fico, se eu coloquei o bem em testamento, eu não posso mexer nele. Não, eu posso vendê-lo, aí o seu testamento vai perder efeito em relação a esse bem somente. Mas Exatamente. o testador, ele permanece com a disposição total do patrimônio. Se ele vender tudo, o testamento só perde o efeito. E pronto, ele não perde a disposição, como no caso de uma doação, né, em que ele vai dar Sim, era isso que eu ia efetivamente o dizer. imóvel pro filho. Porque é muito comum que as pessoas procurem o cartório para passar logo os bens para o filho, para poder evitar um inventário, enfim. E aí depois gera todo um transtorno, né? O máximo que eu aceito, quer dizer, eu aceito, enfim, se a parte insiste muito, eu acabo fazendo algumas coisas que são legais, etc., mas que eu desaconselho. Então, a doação pura e simples de patrimônio em vida, eu nunca aconselho, né? Salvo assim, uma pessoa que já tem um patrimônio razoável e está dando um terreno para o filho construir a casa dele e tal, enfim, não vejo maior problema. Mas quando a pessoa diz, não, eu quero evitar o inventário, não quero dar trabalho para os meus filhos, aquelas coisas que é normal que a pessoa tenha esse cuidado, eu não quero que meus filhos tenham que se incomodar depois, então já vou deixar tudo pronto em vida, eu já pago as despesas agora, sabe? Aí eu digo, olha, o máximo que eu aceito, e depois de muita insistência, é que seja feito com reserva de usufruto. Porque pelo menos a expressão clássica é essa, né? Eu dou para os filhos apenas o que se chama a nua propriedade. Quer dizer, é a propriedade despida dos poderes de usar e de usufruir. Porque usar e usufruir fica em poder do testador por conta do usufruto, né? Então isso é uma coisa prática, e eu já citei também várias vezes casos também ocorridos no meu tabelionato, onde depois de muita insistência eu aceitei fazer a doação com reserva de usufruto, e pouco tempo depois o doador, que tinha só aquele patrimônio, tinha reservado o usufruto, foi expulso de casa pelos próprios filhos, né? E a gente, parece inimaginável, mas acontece. E aí eu disse, tá vendo? Eu não queria que fizesse, e aí pelo menos o senhor concordou que eu incluísse a cláusula do usufruto. Agora o senhor é que vai expulsar essa turma, essa cambada aí da casa, e nem que eu tenha que ir na polícia junto com o senhor, porque o senhor tem o usufruto, e tendo o usufruto, tendo retido e reservado esse usufruto, quem pode usar e quem pode alugar e usufruir dos aluguéis é o senhor, e não os filhos. Enquanto estiver vivo, eu posso usufruir daquele Nesse caso patrimônio. específico, eu aconselhei e ele concordou. Ele botou numa imobiliária segura, forte, daqui de Novo Hamburgo, e botou para alugar. Ele ficou com os aluguéis, e com a renda dos aluguéis ele pôde pagar um lar onde ele ficou e deu ordem lá para os filhos não visitarem. Ai, que tristeza. Porque afinal,
tendo ocorrido o que ocorreu, né, ele não quis mais saber de contato com os filhos. E os filhos já eram adultos, já eram, sabe, o senhor já tinha mais de 80 quando fez isso comigo, um professor aposentado. Oh, E querido. os filhos já tinham 30, 40 anos de idade. Né? Ô, Carol, Mas, esses dias eu postei na Cartório Flix um assunto sobre herança digital. E esse assunto me chamou muita atenção, né? Porque hoje em dia o que a gente tem de fortunas em redes sociais e blogueiros e artistas, e não existe uma legislação sobre isso, né? Fala um pouquinho Ainda pra gente não. sobre isso. Ainda a gente não tem uma legislação específica sobre a herança digital no Brasil, que é a herança digital, as criptomoedas, Bitcoin, as redes sociais, né? Tem muita gente que monetiza as redes sociais, ganha muito dinheiro, principalmente figuras públicas. Então, aí eles não têm só um conteúdo que a gente chama de existencial vinculado a essa rede social, ele não é um conteúdo só da pessoa, ela ganha dinheiro com aquilo. E aí, como não tem lei específica ainda, é a doutrina, né? Os autores que discutem como que se transmite essa herança aos herdeiros. As criptomoedas que têm valor puramente econômico, é tranquilo, é mais tranquilo essa transmissão. Mas essas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, que tem esse conteúdo personalíssimo da pessoa, é, o entendimento atual, tá, que ainda não tem lei, então o entendimento de autores é que precisa de o consentimento do titular em relação à transmissão para os herdeiros. Porque, na verdade, o titular e nessas redes sociais a gente conversa, né, no Instagram com outras pessoas, então tem a questão não só da privacidade de quem morreu, mas como da privacidade de terceiros. Então, por que o testamento aí é importante? Porque eu posso dizer no testamento se eu tenho vontade que as minhas redes sociais continuem no futuro. Eu posso manifestar isso no testamento. Só que é importante essa vontade que eu manifestar no testamento está em acordo com a vontade que por exemplo, no Facebook a gente manifesta lá, né? Se eu quero que a minha conta continue, quem eu gostaria que continuasse essa conta. E aí essa vontade manifestada no testamento, é bom que ela esteja, né? Bom, né? É super importante que ela esteja de acordo com a vontade manifestada nesse aplicativo. Então, o testamento, nesse caso, da herança digital, ele é muito importante, porque qual é a grande discussão quando a pessoa já morreu? Ah, ela queria ou não que a rede social continuasse? Fica essa discussão, mas e a privacidade dela? E a privacidade de terceiros? Se ela deixa manifestado isso no testamento, a chance de a vontade dela ser respeitada é muito grande. Então, aí, de novo, o testamento, e aí eu quero destacar o testamento público, de novo, né, eu fico batendo na tecla claro. do testamento público, mas por que o testamento público é tão importante e ele tem grandes vantagens em relação ao particular? Porque é isso tudo que o Flávio falou, ele tem o aconselhamento do tabelião, que vai dizer para a parte, por exemplo, tem filhos, mas ela quer deixar tudo para o amigo dela. O tabelião vai dizer, olha, tu não pode fazer isso, que esse testamento ele vai ser tornado sem efeito na maior parte dos 50% que são dos seus herdeiros necessários, né? Mas se ele faz por testamento particular, se ele não for devidamente aconselhado, não vai ter isso. Então, o testamento público, ele tem essa essência do aconselhamento do notário, né, Flávio, que muitas vezes tu aconselha e o primeiro aconselhamento é sempre, a pessoa só paga se ela efetivamente for fazer o testamento. Se ela não Sim, decidir fazer o ato, ela como eu não paga disse, nada. Então, eu já Uma consulta. eu já atendi mais de 10 vezes a mesma pessoa e ela sempre em dúvida. Nunca era suficiente, por mais didático, e eu confesso que eu sei ser didático, eu consigo explicar em sim, linguagem muito muito. simples. Que é Inclusive super importante, né, Flávia? porque Porque quando dou aulas eventuais, antes eu dava aula até no graduação, eu sempre pedia licença para os alunos para usar a linguagem que nós estamos usando aqui. E eu dizia, olha, se vocês quiserem, eu posso dar uma conferência sobre a matéria, com todos os S's e R's, um linguajar rebuscado,
usando as palavras, o perfunctório, o sobrestar, etc, etc. Só que isso não liga, não comunica suficientemente, na minha opinião, né, é o meu jeito de conduzir as Mas eu acho coisas. que é uma questão de empatia, né, Flávio? Porque a gente tem que É, conseguir se comunicar de uma forma e claro, saber que a pessoa já muito, fica nervosa de muito falar com alguém. diferente na hora de escrever, né? Aí já é Assim. outra história. Tanto que eu tinha dificuldade de corrigir provas porque as pessoas não sabiam português, né, no curso de Direito, curso universitário. Então aí era o outro lado da moeda, né? Ó, daí Mas fica uma se, dica que na Cartório Flix tem 2 cursos muito grandes de língua portuguesa para poder escrever bem, né? E desenvolver é, essa eu, competência. eu, de É certa forma, essencial. me torno um pouco chato, inclusive no próprio meu tabelionato, quando eu leio os textos assim, porque eu estudei 5 anos de latim junto com o português, quer dizer, palavras até desconhecidas, eu pego o radical latino lá e o sufixo e já sei o que significado, mesmo que eu não tenha lido nunca aquela palavra. Então, para mim é mais difícil não corrigir o erro de português, né? Todo E mundo que no, trabalhou comigo já viu isso. Mas Já e assim, no o sabe. que eu quero, o que que testamento. Desculpa, Flávio. aí? Não, não, vai, filho. Não, eu ia dizer que no testamento essa questão da escrita é super importante, porque depois que a pessoa morreu, ela não tem como dizer qual era a vontade dela. Então, se não está bem Exato. Se a escrito, não está redação não bem estiver traduzido, clara, é um ela não está perigo. mais ali no Aliás, testamento. a gente falou do testamento cerrado, do público, e tu citaste de passagem o privado, particular, que é uma terceira forma de testamento, que é a menos recomendável, menos usual e mais arriscada no sentido de não conseguir cumprir a vontade do testador, porque o testamento feito pela própria pessoa, ela pode até ter tido testemunho, mas não teve nenhuma orientação, nenhuma observação, nenhum cuidado, e também rasgou, que nem o cerrado, abriu todo aquele ritual que a gente falou antes, rompeu o lacre, perdeu a validade o testamento. Já Exatamente. o público pode rasgar quantas vezes a via que o sujeito levou quando fez o testamento, porque nos livros, nas notas do tabelião, sempre ficará. Hoje, não só nas notas em papel, mas nas notas eletrônicas, né? Nos arquivos eletrônicos do tabelionato. E no papel, no livro, como é que se diz? É guarda eterna. Né? O tabelião Exatamente. jamais, né? Então está E lá. com uma guarda de acesso e com uma alçada de acesso de acordo com o cargo, Escrita. provavelmente só o tabelião Sim, substituto ou substituto, falando de só Exatamente. isso. LGPD, né, e privacidade, Também, Exatamente. desde antes da perfeito. LGPD já era assim, a própria Já era Desde LGPD quando assim, eu né? trabalhava no tabelionato lá em 2008, já era assim, já Essa era questão da já existia essa privacidade, né? restrição de acesso, né? E aí eu fui dar uma exatamente. procurada, né? O custo total de um testamento chega com o selo, com os impostos, com tudo. Se eu não me engano, é 300 e... agora eu não vou me lembrar de cabeça, eu não anotei. Se alguém aqui estiver... Mas aqui no Rio Grande do Sul é 300 e poucos reais o custo de um testamento, e ele chega a 500 e poucos por causa dos impostos e do selo. A gente está falando de horas de aconselhamento técnico, de Sim. orientação, Se e fosse, o ato se em si fosse, se fosse considerar a consultoria, né, que, por exemplo, na tabela da OAB dos advogados, eles cobram, ou têm direito de cobrar a hora de consulta, né? O tabelião, ao contrário, o tabelião pode atender 10. Eu já atendi uma pessoa, seguramente mais de 10 vezes, e ela nunca se decide o que ela quer fazer, né? E aí eu não ganho nada e não me chateio com isso, ao contrário. Mas é missão, né? Eu sinto como missão, como dever e gosto de ir. Digo, enquanto a senhora não tiver plena certeza, no caso era uma mulher, né? Enquanto a senhora não tiver plena certeza que a senhora quer, é isso que a senhora não vai fazer. Eu sou o primeiro a lhe dizer, não faça. Só vai Que fazer lindo. quando... claro. Missão de vida mesmo, né? Missão de vida. Eu tenho ainda 2 perguntas aqui para vocês. Uma
sobre as diretivas antecipadas de vontade, que eu sei que o Flávio é um entusiasta desse tema também, já fez até um congresso aqui, um encontro na Fevale sobre isso, e também sobre o e-notariado, sobre o testamento agora, que pode ser feito assim, né, como nós estamos conversando agora, de maneira digital. Não sei, Sim, passo para vocês. sim. No caso das diretivas antecipadas de vontade, que alguns chamam de testamento vital, é como se fosse aquilo que a gente está falando aqui de testamento, que só vale depois da morte, que só se efetiva, só se cumpre após a morte. O testamento vital ou diretiva antecipada de vontade é uma espécie de testamento onde eu manifesto a minha vontade para ser cumprida em vida, caso eu fique fora do ar, fique meio lelé da cuca, ou fique lá fora do ar, como o Schumacher, lá, que teve aquele acidente na neve lá, e anos a fio, sem poder manifestar a vontade. Mas está vivo. Aparentemente está vivo. Então, ou eu posso ter uma ausência de manifestação de vontade, etc., temporária, né? Eu fiquei, por causa de um acidente, um genro meu teve um caso desses, né, de um acidente que teve questões cerebrais e tal. Ele ficou um período meio lelé da cuca, assim, meio fora do ar, né? Graças a Deus se recuperou. Nesse período, até o tratamento que deva ser dado à saúde dele, se ele já tiver escrito uma diretiva antecipada, vai estar dito lá, olha, não quero cuidados paliativos, se eu tiver já meio realmente sem chance de recuperação, prefiro que só tenha os cuidados paliativos, mas não faça nada invasivo, não façam procedimentos extraordinários para esperar que um dia surja uma cura para uma doença que hoje não tem cura, mas me mantém vegetando até que surja isso, né? Esse tipo de coisa é super importante, não só para os familiares, como para os médicos, para os hospitais. Porque havendo esse documento, ali pode estar escrito, por exemplo, quem eu quero que tome a decisão a meu respeito enquanto eu estiver fora do ar. Né? No meu trabalho, na minha Em conta em toda a bancária, minha em tudo. vida, Agora, quem vai tomar as decisões, né, a meu respeito enquanto eu estiver fora do ar? Eu posso estabelecer Muito tudo isso importante, né? nessa diretiva antecipada. Eu assisti uma palestra quando preparei esse seminário, eu fui num seminário em São Paulo e uma médica especialista na área estava dando a palestra e disse, olha, quando eu descobri que poderia fazer esse documento, a primeira coisa que eu fiz foi botar lá e quero que vocês saibam que o fulano de tal, que é o meu genro, eu não quero que dê palpite na minha... Ela não queria que o genro... Não sei se ela estava brincando, mas ela deu até o nome do que seria o nome do genro. Quem pode dar palpite é a minha filha e não sei mais quem lá. Né? Então, para o médico que está te tratando, é dizer, pô, o cara está fora do ar, como é que eu vou saber se ele quer que eu faça esse procedimento ou não? Aí os familiares estão abalados emocionalmente, não sabem também decidir. Aí, em quem eu vou, sabe? O Conselho de Medicina tem as normas dele, tem o Código de Ética Médica, enfim, tem toda uma normativa que até é a única que existe ainda no Brasil. Ainda falta uma normativa para a diretiva antecipada de vontade. Mas então a gente segue a própria normativa do Conselho de Medicina. E, claro, os procedimentos médicos, eles vão respeitar o Código de Ética Médica. Mas se ele tem uma escritura pública, uma diretiva antecipada de vontade por escritura pública, bom, o próprio doente que está aqui fora do ar já disse como é que ele queria que fosse. E disse mais, disse que era a Sabrina que tinha que dizer, que era a Carol que tinha que dizer o que fazer. Então é tranquilidade para todo mundo. Né? Olha Como eu só, digo, o professor Gustavo aqui falou que em São Paulo o testamento custa 2.060. A olha, Márcia e a Bruna Falkowski, do Tabelionato Fischer, comentaram que é 512 aqui no Rio Grande do Sul. Lá em Manaus é R$ 403 um testamento. Deixa eu ver quem mais colocou aqui.
Independente Enfim, é um valor da- muito simples, né, independente do, para definir tanta coisa. independente do valor do patrimônio do testador, né? Esse valor é fixo. Muita gente tem essa dúvida, né? Ah, mas e se eu tenho patrimônio, né, milionário, não vai custar também proporcionalmente muito mais? Não, porque não Não. é proporcional ao patrimônio, é um valor fixo, né? Eu acho, de certa forma, um pouco injusto, né, que deveria haver uma certa equivalência, não que seja absurdamente alto para o patrimônio maior, né? Mas isso também nas escrituras públicas, né? Porque existe um teto para o valor. Então, proporcionalmente, hoje, numa escritura pública, a pessoa mais simples paga muito mais caro do que a pessoa com mais posses, se for estabelecer um percentual. Porque a norma constitucional estabeleceu que não pode haver, aliás, a lei federal, né, estabeleceu que não, sobre emolumentos que não pode aplicar percentual sobre o valor do bem. Então tem que ser faixas de valor. Isso causa uma Entendi. distorção muito grave, né? Mas, enfim, não é esse o propósito do nosso papo aqui hoje. Mas eu acho que o propósito é ver o quanto tem de prestação de serviço e de responsabilidade social nesse ato, né, É, como missão de tabelião e em relação a um valor tão simples, o quanto as é. pessoas podem obter de Sim, resultados, sem contar todo o aconselhamento prévio que é de grátis, como eu que é brinco, de né? graça, né? É Então, uma assim, se aula tu de... tem tudo isso que a gente está falando aqui, a gente acaba dizendo para o usuário, para o cliente, para Exatamente. né? Diz, olha aqui, ó, vou te explicar tudo como é que funciona. Ah, mas eu não entendi bem, volta aqui que eu vou te explicar de Uma novo. aula de direito de família, né? Dá, se a gente Sucessões e tudo. e a gente faz isso com muito gosto, com muito prazer. Eu agora me lembrei de uma coisa que até para mim, quando eu comecei a lidar com isso, eu achei interessante, porque a gente parte do princípio assim, ah, não, mas essas coisas todas só quem tem a maioridade, que na época era 21, agora baixou para 18, né? E quem pode fazer testamento? A partir de... Existe um limite mínimo e máximo de idade, né? E, na verdade, a partir dos 16 anos já é permitido que se faça testamento, Ah, né? é? A 16 partir do... Com E não tem 16 anos. limite de idade, né, Flávia? É importante E dizer isso, não que às tem... vezes as Ah, isso é pessoas outra coisa. acham que com a Muita idade gente elas, acha... elas Antes, perdem a quando... disposição do patrimônio. Não, não quando... perdem. Não, porque a regra, a gente estava acostumado a dizer que o idoso era a partir dos 60, né? Então, a partir dos 60 já não poderia isso, não poderia aquilo. Aí eu ah, não, mas depois dos 70 não pode mais nada. Que é isso? Eu mesmo estou com 73, estou lépido e faceiro e quero ir até os 103 brincando. Eu não tenho idade que eu tenha Não, eu limitação para quero poder passar. reforçar esse conceito. Não há limite. O limite, o limitador, é a capacidade de manifestar a sua vontade. Entendi. Se eu tenho... E o e-notariado? Se tu tem, termina, conclui, eu quis aí. Não, eu só quis dizer que isso, que se eu tenho capacidade de manifestar a minha vontade, eu posso fazer o testamento, não importa a idade, né? E aí também aquelas pessoas com limitações, dependendo da limitação, né, do cego, do surdo, do mudo, etc., sempre existe recursos auxiliar e atender à vontade dessa pessoa, né? O limite é a lucidez, aqui a É a Lenira lucidez, disse. Exatamente. basicamente. É Por isso isso a aí. entrevista Sim, anterior, né, para poder... exato. É. Atestado médico exigem? Aqui a Andrea perguntou. Isso tem algumas pessoas que eu já vi discussões judiciais dizendo que o tabelião devia ter se cercado disso, e eu já penso o contrário. Eu penso que se eu exigir um atestado médico é porque eu não tenho certeza que a pessoa está capaz. Então, se eu não tenho certeza que ela está capaz, eu prefiro não fazer o ato, né? Mas Eu isso já é uma vi postura pessoal. Isso não... Eu já vi um caso até que foi apresentado o atestado médico, aí quando o testador morreu e o médico foi participar como testemunha no processo, né, no processo que estava contestando o testamento, ele disse, não, mas eu dei o atestado um dia antes. O testamento foi feito um dia depois, ele estava lúcido
quando ele foi no meu consultório. No No outro dia dia que eu não posso dizer. Então, já não serve mais. Quer dizer quem que tem que na hora avaliar a do capacidade testamento. é o tabelião. Exatamente. Então é o Perfeito. tabelião. É, é. E para a gente finalizar, o testamento pelo e-notariado agora, né? A pandemia trouxe um Assim, salto para os tabeliães. na realidade, não só o testamento, mas todos os atos notariais. O Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal, já estava elaborando uma plataforma, já estava construindo uma plataforma para os atos notariais serem feitos via remota, quando surge a pandemia e aí o Justiça, tendo em sua posse já o projeto do Colégio Notarial, editou um provimento tornando oficial essa plataforma que a gente já tinha construído previamente e estabeleceu, enfim, as regras de competência, etc. E é para todos os atos notariais. O próprio provimento já previa que fosse paulatinamente, que haveria uma experiência de 6 meses para ver se funcionava. O fato é que nós já estamos há 2 anos com essa plataforma e ela está funcionando perfeitamente, né? E sim, a plataforma permite não só o testamento, como qualquer escritura, ser feita de forma remota. Basicamente, o que se faz é o aconselhamento prévio, que também pode ser virtual, né? Quantas vezes quiser, e sendo que o ato em si, no momento da execução do ato, existe uma conferência virtual, como nós estamos fazendo agora, que é gravada na plataforma. Então tem gente que vai dizer, mas aí não existe aquele contato físico próximo para ter certeza que está tudo bem. Se a gente pensar que no contato físico não fica gravado nada e na plataforma fica gravado, nós chegamos à conclusão que no virtual ainda é mais seguro. Porque se um Mas dia como é que eu vou precisar... saber que tu não está sendo coagido? Estou aí conversando contigo, gravando o Aham. ato, É, mas aconteceram eu, várias eu, já, entrevistas. eu já dei algumas dicas de procedimento que eu uso, né? Que também, assim, ó, no presencial, se tiver que haver uma pressão, ela poderá acontecer igual, mesmo no presencial. O risco Por de exemplo, coação existe dos dois jeitos, né? claro, claro, eu vou, por exemplo, com a minha mulher, eu fico no carro, armado, e digo para ela, tu vai lá e faz o testamento assim, assim, e na saída tu vai me trazer a cópia para ver se tu fez certinho conforme eu te mandei. Sim. Como que eu vou, né? Claro, a gente já percebeu mais de uma vez, não só para testamento, em procurações, só que no caso era um caso de casal e o marido estava junto, e eu notei que a mulher, a minha pessoa que estava atendendo, notou e me chamou, que a mulher estava muito nervosa. E aí eu fui lá na sala e disse, olha, eu vou pedir que a senhora volte outro dia, a senhora está muito nervosa, ou que o senhor se retire para eu conversar com ela em particular. O sujeito ficou absolutamente Indignado. raivoso, indignado, mas quando ele saiu, ela desabou em choro e disse, não, eu estou pressionado, ele na verdade eu sei que ele quer se separar de mim, ele quer me obrigar a assinar essa procuração. Eu disse, então a senhora não vai assinar. Ela estava com medo, acho que até de apanhar do cara, né? Mas a gente percebeu. Então, assim, quem avalia, por isso, respondendo a história do atestado, né? E a própria Carol acabou de dizer no depoimento, o sujeito disse, não, eu examinei ele ontem, ele veio praticar o ato hoje, eu não sei se hoje ele estava bem ou não. Então, quem avaliou na hora da lavratura foi o notário. Senão, tu teria que ter uma junta médica junto na hora de fazer o testamento para ter certeza. E daí a fé pública, né? E o teu É, conhecimento e a tua eu te presença de assim, espírito. eu tenho uma experiência de mais de 40 anos, né? E nunca tive um testamento contestado. Tive que depor em processo para justificar como é que foi, porque foi feito no hospital, em que circunstâncias foi feito o testamento, etc. Mas desconheço algum caso em que tenha sido anulado o testamento. Então, será que já não é uma bela estatística Não é saber que não... bela, mas E eu acho que essa aí vem a questão. Pode E falar, no, Carol.
no testamento pelo notariado, que o Flávio falou, ele não vai fazer só a videoconferência a efetiva que vai ficar gravada, ele vai fazer a Não, anterior. Então, todo o ele vai ter. aconselhamento. Exato, então tem toda uma segurança, e eu gosto, Flávio, que tu sempre fala, a gente não pode, se a gente for deixar de fazer as coisas por medo de fraude, a gente não vai fazer mais nada, a gente vai parar, Claro, a economia vai exatamente. parar o mundo. É. Então, a prova são os números que tu trouxeste, né? Que em Claro, 40 anos, nenhum testamento. Então, isso é importante dizer, que a gente não pode é, travar a evolução do mundo dos claro, notários claro. Da brasileiros, tecnologia. Sim, que foram, sim, aliás, sim. os notários brasileiros foram pioneiros nos atos notariais eletrônicos. É importante dizer Sim, isso. sim, sim. Eu fui chamado já para mais de 10 eventos remotos do mundo inteiro para mostrar, para explicar o exemplo brasileiro da plataforma nossa e de como ela funciona, com discussões de detalhes, assim. Ah, mas como é que tu identifica? Como é que tu... eu ia dizer antes da dica que eu faço, a dica que eu faço é o que eu vou fazer agora. Ó. Eu pego o meu celular e peço para a pessoa fazer isso aqui, ó, mostrar o ambiente onde ela está. Ela Né? fazia um giro de 360 Faz um graus. giro de 60 graus para ver se ela realmente não tem alguém com uma arma atrás dela. Entende? Ah, legal, legal. Isso é uma dica que eu inventei um dia lá e sugiro que se faça. É uma A maneira... Judite disse aqui que o tema da live foi show. E muitas dicas mesmo de um tabelião tão experiente. Mas eu acho que acima de tudo, Flávio, tem uma coisa que tu tem, né? Que é um diferencial, que é o presença de espírito. Se eu estou atendendo, naquele momento eu estou só para ti. Acho que é um vestir mesmo a missão e o propósito de ser tabelião. Isso eu digo. É muito comum, né? Até hoje, por mais que as pessoas me conheçam, eles entram na minha sala e dizem assim, eu vou falar rápido, porque eu sei que o senhor é muito ocupado e eu não quero... Né? E eu paro, diz para a pessoa, a senhora para, toma um cafezinho, toma uma água, e eu quero lhe dizer uma coisa agora, assim, ó, a coisa mais importante da minha vida, neste momento, é estar aqui conversando com a senhora. Não é a minha família, não são meus filhos, não é a minha mulher, não é nada. Não é o meu futebol, o meu time, a minha culinária que eu adoro, nada disso. Neste momento, como eu vou dizer agora, assim, neste momento, o melhor, a coisa mais importante da minha vida é estar com a Carol e com a Sabrina e com o público que está aqui batendo papo, nos escutando nesse papo, né? Então, é estar no presente, é aqui e agora. Né? Eu sou defensor do poder do agora. A vida é agora, não é ontem nem amanhã. Ontem é Verdade. passado e eu não quero me incomodar com as coisas do passado. E amanhã pode ser ansiedade e preocupação. Hoje é hoje. Nesse momento, a nossa vida é agora. Estar presente. Exatamente. A própria palavra estar presente vem de presente, de gift. Né? Eu ganhei, nos aniversários, a gente não ganha presente, e presente, a palavra é a mesma coisa, estar presente. Perfeito. Deixa eu ver aqui os comentários das pessoas. Gente, vamos fazer um print aqui. Vocês compartilham e sugerem essa live para as pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre tabelionatos, pode ser? E deixa eu ver o que mais aqui. O tema da live é show. A doutora Sinara, olá. Parabéns, Otávio Margarida, de ótimas Santa dicas. Catarina. Otávio Ai, Margarida, ó. Sabrina, depois eu só queria Querido fazer amigo. pode uma falar. Pode falar. complementação sobre o testamento online e os atos de notariado, que eles são assinados com certificado digital. Né? Mas tem muita Sim. gente que não tem certificado digital ainda, e ele é um produto que às vezes é mais caro. Os tabeliães fazem o certificado digital do e-notariado. Então, tu Deu uma pode fazer. cortada. Deu uma cortada. Cortou? Cortou? Não, eu falei que quem não tem certificado digital. Cortou. Cortou? Vocês não estão me ouvindo? Não estão me Eu ouvindo? explico, Carol. Tá bom, Não, deixa tá eu bom. explicar. O que está falhando o certificado digital do e-notariado é oferecido gratuitamente pelos tabeliães.
Ele faz parte dessa plataforma que foi concebida pelo Colégio Notarial e que inclui o certificado do e-notariado. Então, esse certificado que fica no celular do cliente, do usuário, né, ele é absolutamente grátis. E foi uma proposta, porque no Brasil ainda são muito poucas pessoas, para o tamanho do Brasil e o número de pessoas que vivem no Brasil, são muito poucas pessoas que têm certificado digital. E esse certificado digital tradicional da plataforma do governo, ele custa em média 300, 400 reais. Né? Seria o valor do testamento só para ter um certificado digital. Não, o tabelião para todos os atos notariais oferece gratuitamente o certificado digital virtual, digamos assim. Não precisa nem ter nenhuma mídia, né? Não é um token ou um CD para conservar o certificado digital, não. Fica no próprio celular que todo mundo tem, né? Perfeito, perfeito. Bom, acho que compartilhamos bastante conhecimento aqui, que é uma das missões da Cartório Flix, é disseminar conhecimento e levar a bandeira da responsabilidade social. Olha, tabeliães. acabou de entrar aqui a Josi, que é uma fisioterapeuta que eu tinha em Porto Alegre, entrou aqui, estava assistindo a nossa live. Que bom, que maravilha. bom, seja bem-vinda. A doutora Judite está falando aqui que tem uma dúvida, se o Flávio puder responder sobre desmaterialização. E daí depois a gente, então, conclui essa live que está dando muita alegria. Não vai dar para entrar em muito detalhe, mas a desmaterialização é quando tu transforma um documento físico em virtual na plataforma. E aí tu autentica virtualmente. Os detalhes tu pode compartilhar meus contatos aí que eu explico direitinho para ela. Claro, para responder de repente ali. Sim, inbox, claro. Sem problema. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, que a gente possa se encontrar muitas vezes. Eu sei que vocês já têm cursos programados para gravar na Cartório Flix, mas acho que o testamento e o provimento 100, vocês podiam fazer uma dupla aí para a gente lançar esse semestre também, além do protesto que vai surgir em breve, né? Sim, estamos juntos, estamos à disposição. Estamos juntos. Olha, a Judite pediu o contato, viu? Perfeito, vou te passar o contato. Pode botar ao vivo aí, flávio@fischer.not de notário, not.br, flávio@fischer.not.br. Só eu que respondo e acesso esse e-mail, então fiquem à vontade. E se vocês gostaram dessa live, compartilhem o link, indiquem a Cartório Flix, porque sempre tem muito conhecimento aqui sendo compartilhado com todos. Fala, Carol. Não, eu ia dizer que a gente até fez um material sobre essa desmaterialização e materialização pela Senar, a gente pode passar para ela também, né? Claro. Ela vai entrar em contato, a gente manda os dados. Então, ótima noite para todos. Obrigada pela presença e audiência. E boa até noite, a próxima. Obrigada pelo convite, Sabrina. É um prazer estar aqui. Tamo junto. Boa noite. Tchau. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.